e de alguns velhos conhecidos, como chikungunya, zika e dengue. Com o olhar aí para quem está na ponta, para quem está na APS. Na verdade, todas essas arboviroses, elas são, na sua grande maioria, de manejo, resolução na porta, né? O que vem para internação, se nós fizermos tudo direitinho, como manda os protocolos, não precisa, a imensa maioria desses pacientes não precisariam ser internados. Então, eu vou tentar, na minha fala, traduzir isso para vocês. Espero que seja produtivo, proveitoso. Muito bem. Então, eu sempre começo essa aula sobre arbovirose para, numa visão geral, mostrar para vocês o quanto que a gente tem de arbovírus importantes, circulantes no mundo, de modo geral. Arbovírus esses que pertencem a famílias virais muito distintas. Se a gente for falar da biologia, da característica de cada vírus, eles são distintos, né? Muitos deles. Por exemplo, o Urupuxa é bem diferente em termos de família viral dos vírus que estão no gênero flavivírus, como dengue, febre amarela, zika e oeste do Nilo. Tá? Mas, mesmo pertencendo a famílias virais muito distintas, esses arbovírus causam um espectro de doença, de diagnóstico sindrômico, inclusive, muito semelhante. Então, às vezes, eu vou mostrar para vocês aqui o que é o clássico do chikungunya, principalmente chikungunya, zika e dengue, mas, às vezes, a gente tem dificuldade de dizer qual deles, somente pelo quadro clínico, então a gente precisa do laboratorial. Então, a maioria dessas arboviroses causa infecção inaparente. Então, a maioria de nós temos infecção assintomática, né? Se eu perguntar para cada um de vocês quem já teve dengue, certamente a maioria vai dizer que não, mas se nós fizermos um inquérito sorológico de IgG, a maioria de nós já vai ter tido pelo menos uma experiência com um dos sorotipos do vírus da dengue. Quando é sintomática, é uma doença febril inespecífica. Nem vai dar tempo de se pensar em arbovírus, testar e fazer algum manejo especializado. Chega para a gente, e aí é quando vem mais a suspeição, as doenças na sua forma de febre exantemática, e aí o carro-chefe nem é mais a dengue, e sim zika, principalmente, que o que chama mais atenção é o exantema, febre quase não tem, e a febre hemorrágica, que não é mais a dengue, inclusive a gente nem usa mais o termo de dengue hemorrágica, né? Esse termo já está em desuso há bastante tempo, a gente usa hoje dengue sem sinais de alarme, com sinais de alarme e dengue grave, né? E aí pode ser com extravasamento plasmático ou não. Então, o protótipo, na verdade, de febre hemorrágica entre os arbovírus, quem é? É a febre amarela. E cada vez mais a gente tem vírus aí circulantes no Brasil, na nossa região, que causam um espectro amplo de doenças neurológicas, que vão desde uma manifestação autoimune após a infecção, como Guillain-Barré, mas também meningoencefalites, encefalites, malformação congênita, que a gente veria na Zika, e mais recentemente essa descrição e o alerta para Oropouche. Então, tem tornado tudo mais complexo e a nossa vigilância é fundamental. Então, só para lembrar que no mundo, a maioria desses arbovírus estão aí em zona tropical e nós, vejam, é quem mais tem círculos e cores, portanto, mais arbovírus circulando aqui na América do Sul e América Latina, mas principalmente América do Sul. Pra vocês terem uma ideia, isso não deve parar por aí, porque a gente tem mais de 500 espécies de arbovírus descritas no mundo, a imensa maioria ainda sem relação nenhuma com doença em humanos, mas isso pode surgir de uma hora para outra, né? No Brasil, a gente tem um pouco mais de 200 arbovírus, a grande maioria aqui na Amazônia, e a boa parte dele, a grande maioria também, de vírus foi isolado aqui no Brasil pela primeira vez. Então, descrito daqui para o mundo. 1/3 apenas desses arbovírus conhecidos causam doença em humanos. E no Brasil, a gente tem quase 40 vírus causadores de doença em humano. Esse é o ciclo epidemiológico geral, né? Envolvendo mosquitos,
termo arbovírus vem do inglês e tem a ver com vírus carreado por artrópodes, né? Eu acabei esquecendo de falar no outro slide, mas já há uma transmissão entre a população de mosquito através da fêmea com a sua ovoposição, então há uma transmissão para a sua prole. Né? Então, às vezes, e por isso que é muito importante não só manter recipientes vazios, mas limpos também, porque aquele ovo depositado na parede de um vaso, em algum recipiente, mesmo ressecado, em algum momento que venha chuva, que inunde aquele recipiente, aquele ovo ressecado volta a reidratar e daí já nasce mosquitinhos infectados e recomeça um ciclo de transmissão desses arbovírus. Os vírus mesmo, eles estão em animais que a gente chama de animais de hospedeiro de manutenção. São animais silvestres, aves, principalmente aves, roedores e morcegos, em que vivem em harmonia com esses vírus. São infecções que podem ser mais duradouras, não causando prejuízo para a saúde desses animais. Outros animais, como primatas, suínos, primatas não humanos, suínos, equinos, aves domésticas, eles são animais que podem ser suscetíveis a vários desses arbovírus, inclusive manifestando doença grave e morte. Né? O exemplo clássico é o vírus da febre amarela, causando doença e epizootias em primatas não humanos, e toda vez que há mortandade de macaco, inclusive, a gente tem que pensar na circulação do vírus da febre amarela. E o homem entra nesse ciclo de forma acidental, mas, obviamente, também pode ser um propagador à medida que ele se desloca de um local para o outro, e nós temos os mosquitos vetores disseminados em meio urbano, rural e selvagem, né? Silvestre. Bom, então a gente vai falar um pouquinho de cada um desses arbovírus, dando alguns alertas e alguns pontos de experiência pessoal para vocês, como vocês devem lidar com a situação. A febre amarela, felizmente, é uma doença imunoprevenível, mas uma doença muito temível, porque na sua forma grave, a letalidade é muito alta, é mais de 50%. E por isso que a gente tem que, na verdade, incrementar a questão da vacinação, que na nossa região, felizmente, é boa. Mas, mesmo assim, nós temos cerca de 30 mil óbitos por febre amarela por ano no mundo. Isso é mais do que mortes pelo vírus da dengue. E nós temos, basicamente, 2 continentes acometidos, no continente americano, América do Sul, países da América do Sul, e o continente africano, na África subsaariana e África Central. Bom, é um vírus, como vários outros que a gente vai ver, Zika, chikungunya, de ciclos, que se apresenta em 2 ciclos de circulação viral. O selvagem, no caso do vírus da febre amarela, que envolve animais silvestres, primatas não humanos e mosquitos do gênero Haemococcus e Sabetes, e, eventualmente, um ciclo urbano, que é o grande desafio de não acontecer e se eliminar. A gente teve, alguns anos atrás, febre amarela urbana na África, né? No Brasil, apesar dos surtos em 2017, 2018, nós não tivemos transmissão do vírus da febre amarela por mosquitos do gênero Aedes. Continua sendo um vírus de transmissão por esses mosquitos aí de ambiente silvestre. E aí, esse é o compilado de casos de 2017 até 2023, na América do Sul, o Brasil contribuindo, infelizmente, com a maioria dos casos, por conta de surtos que aconteceram um pouco antes da pandemia de Covid-19, principalmente na região sudeste, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Né? Mas vejam que tem casos também aqui no norte, inclusive até mais ou menos 2022. Tá? O evento sentinela que a gente chama atenção é mortandade de macaco. Para que a gente tem que falar nisso? Vamos dar um exemplo prático aqui na nossa região. Nós temos várias regiões de mata aqui por perto de Belém. No Cumbu,
no Parque do Tinga, várias regiões de mata. Se surgir um animal, um primata morto nessas zonas, tem que se ter o alerta de que ele foi vítima da febre amarela e, por isso, a saúde animal precisa notificar a saúde humana para que as medidas de prevenção com vacinação sejam tomadas, vacina das pessoas suscetíveis, né? E, de fato, vejam que nos últimos anos, na última década, houve um incremento dos casos de epizotia aí em verde, né, que são os surtos a gente chama de epizotia para os animais, bem importante, e que corresponde, então, também aos surtos em humanos em determinadas áreas aqui no Brasil. Tá? Esse foi o mapa. Então, isso aconteceu mais em 2016 para 2017, para 2018, teve um pico um pouquinho mais importante entre 2019 e 2020. 2021, 2022, menos casos, bem menos do que a gente teve nos anos anteriores. Vejam, mais importante, novamente, no estado de Minas Gerais, 2023, bem menos. Então, a gente tem tido menos casos de febre amarela, com incremento também da vacinação em todo o Brasil, que a gente vai falar já já. A África, ela continua sendo, né, a área no mundo com o maior número de casos, e apenas como dado pouquíssimos dados virológicos, lembrar que é um vírus de RNA, e por ser vírus de RNA, os vírus de RNA eles podem ter mais variação genética, apesar do vírus da febre amarela ser um pouco mais estável em termos de mutação que outros vírus, mas podendo sofrer mutações e isso mudar o perfil de comportamento viral. Ele é um flavivírus, assim como o vírus da dengue. Nós temos cepas de origem americana e africana. O que nós temos no continente americano veio provavelmente com os africanos que foram escravizados e trazidos para o continente americano. Foi assim que veio o vírus a partir do continente africano. Quando é que a gente pensa num caso suspeito de febre amarela? Quando tem a tríade da doença grave, que se traduz em hemorragia, icterícia e insuficiência renal, né? Ora, toda vez que eu tiver um paciente nas nossas UPAs, nos nossos pronto-socorros, ou internados no nosso hospital, com icterícia, hemorragia e insuficiência renal, sempre pensar em febre amarela. Vai pensar também em leptospirose, claro, vai pensar também em malária, óbvio, mas não esquecer de febre amarela. É assim que a gente desconfia mais. É claro que toda febre amarela grave passa pela fase de uma síndrome febril inespecífica, mas a gente dificilmente vai pensar em febre amarela e não tem importância na nossa prática clínica. Só não podemos deixar passar um indivíduo com a tríade de gravidade da febre amarela, mais uma vez, icterícia, hemorragia e insuficiência renal aguda, nós não podemos deixar de notificar, chamar a vigilância e pensando em febre amarela. Vou dar um exemplo muito recente, meu, de vivência própria, num hospital privado de Belém, eu me deparei com um caso de uma idosa que pouco saía de casa e tinha um quadro infeccioso, assim, sem muitos sinais e sintomas sugestivos de alguma coisa importante. O que é que ela tinha? TGO e TGP muito alterada. Não lembro exatamente os valores, mas era assim, algo de 3.000, 4.000. Então, no contexto de uma doença febril, com as aminotransferases muito elevada, então, num quadro infeccioso, a gente pensa basicamente em dengue, hepatites virais e febre amarela. Das doenças infecciosas são essas aí que cursam com níveis de TGO e TGP muito elevados. Então, sem muita convicção, mas proforme, testamos para tudo, né? Para as hepatites, para a dengue e para a febre amarela. E, para minha surpresa, veio febre amarela positiva. Eu até disse, mas como? Onde foi esse exame? Evandro Chagas, 2 amostras, RT-PCR, detecção de genoma. Eu disse, mas essa senhora é daqui de dentro de Belém. Aí gerou todo um reboliço, né, junto à Vigilância Epidemiológica de Belém. Eles
Rastrearam, a senhora acabou indo a óbito, inclusive, moradora do Jurunas, não muito longe dos nossos rios, e aí a interpretação do pessoal da vigilância, na época quem estava à frente era o Cláudio Salgado, na interpretação deles, ela pode ter sido infectada em casa mesmo, através de um mosquito que veio, né, não pelo Aedes aegypti, mas mosquito que veio num barco a partir das ilhas, enfim. Foi feito um rastreio de captura de mosquitos dentro de Belém, no Cumbu, em toda a região próxima, e foi feito um bloqueio vacinal das pessoas que moravam em torno do domicílio dessa paciente. Só para vocês terem uma ideia, né? Claro que não é muito comum e não vai ser muito comum casos de febre amarela aqui na nossa região, porque a grande massa populacional nossa é vacinada, embora a ideia de vacinação comprovada não afaste o diagnóstico de febre amarela, tá, gente? É possível, a vacina é muito boa, ela protege contra formas graves, mas, eventualmente, pessoas vacinadas podem ter formas até graves de febre amarela. O exemplo clássico e famoso é do Drauzio Varela. Drauzio Varela, quando veio anos atrás para Rondônia, ele veio vacinado, mas mesmo assim contraiu a febre amarela e teve uma forma grave da doença. Bom, como é que é o padrão? Então, é uma doença que, de todas as arboviroses que eu vou falar aqui, é a única que não tem exantema, tá certo? Então, não se encaixa no perfil de uma síndrome febril exantemática. Mas, então, é uma doença febril simples, vai confundir com o dengue, por exemplo, né, nos seus primeiros dias. Há um período, então, de remissão dos sintomas, e para aquelas pessoas que vão evoluir com gravidade, com um período que a gente chama de intoxicação, vai haver retorno dos sintomas, inclusive com febre, piora da cefaleia e a manifestação que é por uma reação imunológica na fase inflamatória da doença, que vai dar, né, a icterícia, as hemorragias e a insuficiência renal. Tá? Então, numa primeira fase, a viremia, e a viremia, o vírus tem tropismo pelo fígado, pelo rim, pelo coração, mas na segunda fase, mais para a segunda semana de doença, há uma reação inflamatória importante, com cascatas de citocinas intensamente liberadas, dando um processo inflamatório importante, que vai aumentar dano no coração, dano no rim, dano no endotélio vascular e dano no fígado. Aqui apenas como exemplo, na fase de intoxicação, de infecção e na fase de intoxicação. Então, do ponto de vista laboratorial, o que chama atenção? Na primeira fase, o hemograma clássico é uma leucopenia com neutropenia. Já na fase de intoxicação, na fase grave, veja que eu tenho leucocitose. Assim como muitas outras viroses, na sua forma grave, eu não vou ter um hemograma clássico que todo médico espera de leucopenia, né? Eu posso ter leucocitose com neutrofilia. Em várias situações aqui, eu posso citar gripe, hantavírus, a própria Covid, a dengue e a febre amarela e a raiva humana, que é outra coisa à parte. Mas o que chama atenção para a gente pensar muito, do ponto de vista laboratorial, em febre amarela, é também o aumento muito importante de aminotransferase. E aí é para mais de 1000, né, de TGO e TGP. Tá? Bom, o diagnóstico diferencial, ele é amplo para todas as doenças que se encaixam nesse diagnóstico sindrômico de síndrome febril icterohemorrágica. E aí eu tenho a malária grave pelo falciparum, a dengue grave, a sepse, né, pode evoluir dessa forma, outras viroses hemorrágicas, né, com febre hemorrágica, como, por exemplo, na África, o ebola, e aqui no continente americano, as arenaviroses, as hepatites, a leptospirose e a febre tifoide, às vezes, numa apresentação mais grave, pode ter icterícia, pode ter hemorragia. Bom, eu já falei desses detalhes laboratoriais, o diagnóstico específico, né, para fechar o caso, na primeira semana, o RT-PCR, principalmente, é o que nós temos no LACEN, é o que nós temos no Evandro Chagas, que é a referência regional,
e nacional para arbovírus, e na segunda semana a sorologia. Tá? Bom, não há um tratamento específico, você precisa hidratar, você precisa tentar controlar as hemorragias. Existe um relato de experiência desses surtos do Sudeste com a tentativa de uso, por exemplo, de alguns antivirais, como o Sofosbuvir. Sofosbuvir é uma droga que a gente usa para o vírus da hepatite C, que cura em associação com outro antiviral a hepatite C, e como o vírus da hepatite C ele é da mesma família é um flavivírus também, da família Flaviviridae, não do mesmo gênero, mas por isso se tentou utilizar o fosfobuvir. O uso de imunomoduladores, né, que possam segurar essa resposta inflamatória, exemplo do que a gente fez com a Covid, e, em casos excepcionais, até necessidade de transplante de fígado. Mas é uma doença imunoprevenível, eu não vou falar sobre a vacinação, só lembrar que precisa estimular a vacinação, né, na infância, e para qualquer pessoa que venha para a área endêmica é necessário vacinar, e hoje, na verdade, a vacinação está no calendário vacinal de todos os brasileiros, não mais só para quem mora em área endêmica, como a Amazônia e o Centro-Oeste. Tá? Está contraindicada por ser uma vacina produzida em ovo e de vírus atenuado, ela está contraindicada em qualquer pessoa com algum grau ou possibilidade de imunodeficiência. Então, pacientes vivendo com HIV em estado de AIDS, pessoas em quimioterapia, radioterapia, utilizando imunossupressor, utilizando corticoide de longa data, a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Os idosos, quando tomam a primeira dose da vacina, já acima dos 60 anos. E as gestantes, especialmente evitar a vacinação até a 16ª semana de gestação, porque existe uma relação de risco aumentado de aborto. Então, apesar da OMS hoje recomendar apenas uma dose da vacina, não precisando mais de reforço, né? Acabou aquela coisa de fazer a cada 10 anos um reforço, o Brasil continua adotando 2 doses de vacina, a primeira aos 9 meses de idade e a segunda entre 4 e 5 anos. Muito bem. Então, a gente passa agora para as principais arboviroses no Brasil, com um aumento expressivo do número de casos em relação à dengue e em relação ao oropus mais recentemente. Então, vou falar das principais, a dengue, o chikungunya e zika, né? Que parece tudo igual, mas na verdade não é. Se a gente estiver muito antenado na história clínica, a gente só pelo quadro clínico consegue afirmar que isso é chikungunya ou maiaro, que é difícil, a gente não consegue diferenciar do ponto de vista clínico. A dengue, se for a dengue clássica, que eu já vou citar para vocês, também dá para a gente apostar que é dengue, sem ter ainda o exame em mãos. E zika, idem. Bom, sobre dengue, é o principal arbovírus no mundo, né? Mata uma pessoa a cada 12 minutos, pela estimativa da Organização Mundial de Saúde, e atinge uma região onde vivem quase 4 bilhões de pessoas em 128 países. 70% dos casos de dengue ocorrem na Ásia, no Sudeste Asiático, né, que é uma área hiperendêmica para dengue. Então, esse é o mapa da dengue 2024, né, entre março e maio de 2024. Vejam que os campeões de casos estão não na Ásia, mas na América do Sul, Brasil liderando esse ranking, infelizmente. Tá? Esse foi o que preocupou no final do ano passado, né, de novembro para cá, com uma explosão do número de casos de dengue, o que fez com que o Ministério se precipitasse na compra da vacina Qdenga, né, para poder tentar proteger a população mais vulnerável, e escolheram, então, as crianças numa determinada faixa etária, tá certo? Bom, e de fato, dengue aumentou muito, não só no Brasil, em outros países do continente americano também, nos últimos anos. Vejo essa série histórica desde 1980, com aumento importante na última década. Tá? A imensa maioria dos casos acontece
nos primeiros meses do ano, no caso do Brasil, porque são os meses chuvosos, tanto aqui como no resto do Brasil, é quando a gente tem o maior índice pluviométrico. Isso tem a ver com manutenção de criadouros de mosquito, e por isso a gente tem mais casos, não só de dengue, mas vai ser exatamente o mesmo perfil de curva para chikungunya e zika, né? E oropuxo também. Então, vejam que, comparando na curva azul de 2023 com a curva de 2024, realmente houve um aumento muito expressivo nos casos de dengue no início de 2024. Esses são dados que eu extraí hoje do site do Ministério da Saúde. Nós temos acumulado em 2024 mais de 6 milhões de casos, 6 milhões e meio, que a gente não testa, não é suficiente, não testa muito, com 1.500 óbitos, é muita coisa, né? Em investigação, na verdade, mais que isso, 5.600 óbitos até agora e mais 1.500 em investigação, ainda não confirmados casos de dengue. Então, é muita coisa. Realmente, quase de 6 milhões, né? A gente tem um volume muito grande de óbito. E é isso que a gente precisa evitar. Então, aqui, azul mais claro, 2024, azul escuro, 2023. A comparação entre os anos, nós aqui no Pará não estamos na pior situação, né? Esses são os mapas de incidência, o Pará está mais para o final da lista, e de casos graves a gente está um pouquinho mais acima. Tá? Atinge mais mulheres que homens, na verdade, porque a mulher está mais no domicílio, mas também porque a mulher agrava mais e aí procura mais também os serviços de saúde para diagnóstico. Tá? Vejam que uma coisa curiosa que vocês vão ver, que dengue, a incidência maior do que é notificado ocorre entre brancos. Na verdade, os casos graves ocorrem entre as pessoas de pele branca, mas de background genético europeu. Isso é geneticamente determinado, é um dos fatores que contribui para formas mais graves de dengue. Então, isso é apenas algo como curiosidade que a gente precisa saber. Quando considera a faixa etária, os casos graves, veja que acontece para todas as faixas etárias, um pouco mais para mulheres do que homens, mas quando a gente considera casos graves, quem é que mais tem casos graves e morre? Os pacientes com maioridade, com comorbidades, diabetes, doença cardiovascular, etc. Dos 4 sorotipos que nós temos de vírus dengue, 3 deles estão circulando de forma importante, né? O dengue 1, o dengue 2 e o dengue 3. Dengue 4, a gente não tem muito diagnóstico no Brasil nos últimos tempos, ele já circulou de 2014 para cá, mas a gente tem a co-circulação de 3 sorotipos. O principal vetor é o Aedes aegypti, e o Aedes albopictus, que também povoa, né, infesta boa parte do território brasileiro, pode ser, e outras espécies de Aedes, pode ser vetores alternativos. Tá? Bem, então, os 4 sorotipos podem causar doença grave e eles não têm imunidade cruzada entre eles, mais ou menos. A gente sabe que durante os 3 primeiros meses após uma infecção, há uma imunidade cruzada fugaz, né? São as 12 primeiras semanas logo após a infecção por um desses sorotipos. Isso significa dizer que a gente não vai ter 2 dengues com intervalo de 1 ou 2 meses. Isso é impossível. Então, a gente, numa região onde tem muitas doenças que confundem com dengue, muito cuidado. Não vão avaliar somente pela sorologia. Hoje mesmo alguém me mostrou, olha esse caso de dengue, deu IgM positivo, mas com umas lesões de pele que não bate com dengue. Não bate mesmo. Olha só, tem que avaliar com muito cuidado. De repente a sorologia está aí porque teve uma infecção há 3 até 6 meses atrás e por isso ainda tem um IgM positivo. Então a gente tem que ter muito cuidado em interpretar essas sorologias e achar que fecha tudo. Não fecha.
né? Tem que ver quadro clínico, epidemiologia, uma série de coisas. Na dengue, para a gente ter absoluto sucesso no manejo, principalmente na ponta, para quem está em unidades básicas, UPAs e pronto-socorros, vocês têm que sempre ver se está se enquadrando em casos suspeitos de dengue e o que é caso suspeito de dengue. Tem que ter febre. Tem dengue sem febre? Excepcionalmente tem. Mas isso é exceção, não é regra. A regra é ter febre. E é febre de moderada a alta, de até 7 dias. Pode ter dengue com mais de 7 dias? Eventualmente sim, mas também não é a regra. A regra é ser até 7 dias. Ele chegou com 12 dias de febre. Procure outra coisa. Não é mais dengue. Procure febre tifoide, que a gente tem muito na região, toxoplasmose, mononucleose, enfim, várias outras doenças febris, malária e chagas, também nunca esquecer chagas, principalmente agora nesse período do segundo semestre, com o aumento da safra do açaí. E mais 2 sintomas. Dor de cabeça é muito importante na dengue. Dor retroorbitária, mialgia, artralgia sem artrite, só dor articular. Tá? Às vezes, diarreia, náuseas e vômitos, diarreia mais em idosos e crianças. E uma prostração muito importante. Essa prostração, ela se arrasta, inclusive, no período de convalescência, é muito comum para todas as arboviroses, mas principalmente para dengue, 1, 2, 3 semanas ainda, a pessoa diz, mas eu estou cansado, continuo cansado, uma moleza, isso é comum nos dias e nas semanas que sucedem a fase de doença propriamente dita da dengue. Tá? O exantema é maculopapular, né? Ele não tem bolhas, o que é muito característico da dengue é que esse exantema surja após a defervescência, ou seja, eu tenho 3, 5 dias de febre, a febre passou, aí a pinta vem, né? Então, isso é muito clássico. Eu tive 3 dias de febre, quando a febre passou, no dia seguinte apareceu mancha na minha pele. Isso é muito da dengue. Por quê? No chikungunya, esse exantema vem junto com a febre. Tá? Então, é uma forma de diferenciar dengue de chikungunya. E no Zika, eu às vezes nem tenho febre. Quando eu tenho febre, a febre é baixa. O que chama atenção no Zika é o exantema. Tá? Em crianças é mais difícil, né? Para alguns desses exames, desses sinais e sintomas, ela não vai dizer que está com dor de cabeça, com dor retroorbitária, mialgia, artralgia. É mais uma criança inquieta, uma criança chorosa, que recusa alimentação, enfim. Que apresente vômitos, diarreia, é um desafio para a pediatria pensar em dengue. E as gestantes também é outro desafio pensar em qualquer situação de aumento de sangramento de origem obstétrica e a gente precisa pensar em dengue. Bom, eu falei para vocês que para ter sucesso no manejo da dengue eu preciso, então, primeiro, definir se é um caso suspeito. Segundo, se ele tem sinais de alarme para dengue grave. Tá? Isso é muito importante. Você não pode mandar um paciente embora da tua unidade básica de saúde sem investigar os sinais de alarme. Quais são os mais precoces? Aqueles que o paciente ainda está alguns dias do dia D da descompensação, né, de extravasamento plasmático maior, mas ele já está com vômitos importantes, ele já está com dor abdominal persistente, difusa, ou apenas uma hepatomegalia com dor, ou sangramento gengival, né? Sangramento de mucosa, principalmente da cavidade oral, que é importante. Então, tudo isso, gente, é precoce. A lipotímia também, não necessariamente ele já está com uma pressão arterial tendendo à hipotensão. Tá? Então, tem que estar de olho nisso. E existem situações em que não há aquela evolução clássica da dengue, né, na fase febril, para a forma grave, com derrames cavitários, e que são igualmente graves. Os últimos casos que eu vi evoluir para a morte foram casos de insuficiência hepática, né, com hepatite muito grave. Então, além da forma mais comum, grave, que são os derrames cavitários, choque hipovolêmico, posso ter hemorragias graves, como hemorragia do tubo digestivo e do sistema nervoso central, né?
miocardite, encefalite, polineurite, mielite, insuficiência hepática, insuficiência renal, síndrome de Raynaud relacionado ao consumo de salicilatos e anti-inflamatórios. E essa síndrome de Raynaud leva a uma hepatopatia grave com encefalopatia e uma letalidade bem alta. E síndrome de Guillain-Barré, que pode vir... A dengue não é o principal gatilho entre os arbovírus, Zika é muito mais, chikungunya também, mas a gente pode ter casos de Guillain-Barré pós-dengue. Essa classificação de dengue clássica, dengue e febre hemorrágica do dengue, isso já caiu, já faz um tempo, de acordo com as orientações da OMS, né, que classifica, e que o Brasil adotou mais recentemente, essa classificação de dengue sem sinais de alarme, dengue com sinais de alarme, se encaixando naquela definição de casos, com sinais de alarme, e dengue grave, porque não é só a forma de derrames cavitários que a gente tem como forma grave da dengue. Tá? Então, a partir daí, eu faço a minha classificação de risco para dengue grave, né? Categorizando o meu paciente na minha unidade básica de saúde. Então, além da classificação de Manchester lá, né, que todas as urgências fazem para triar os pacientes, eu aqui na dengue tenho essa classificação diferenciada. Então, eu classifico num grupo A, que, portanto, é o paciente que deve ser mandado de volta para casa com orientação, quando ele não tem sangramento, seja sangramento espontâneo, seja a prova do laço positiva, e não tem sinais de alarme. Então, os pacientes a gente orienta uma hidratação generosa, sintomáticos, jamais anti-inflamatório, além do AS. Por que a gente precisa frisar isso, gente? Eu vi morrer um paciente no hospital privado porque fizeram anti-inflamatório para ele na urgência, parece um combo, né? As pessoas não conseguem se desligar disso, fazem cetoprofeno, fazem dexametasona, além Buscopan e tudo mais. Então, lembrar que não é só contraindicado o uso de AS, é de anti-inflamatório também. Esse paciente em questão que eu estou citando teve uma hemorragia digestiva severa e morreu por conta disso. Tá? Lembrar esse paciente que é mandado de volta para casa que hoje ele não tem sinais de alarme, mas pode surgir amanhã. E se surgir, a gente orienta a ação, ele tem que voltar à unidade básica de saúde. Se ele tem sinais, não tem sinais de alarme, mas pertence a grupos de risco com comorbidade, né? É um paciente difícil de acompanhar ambulatorialmente, e ele tem sangramento, ele está no grupo B, e muitas vezes ele tem que ser mantido em observação na nossa unidade de saúde. Se ele tem os sinais de alarme, esse precisa de internação, né? Que muitas vezes, essa é a realidade, por não ter muitos leitos de retaguarda, acaba ficando nos pronto-socorros municipais e nas UPAs, e daí recebe alta para casa, né? Esse paciente precisa ser monitorado mais de perto, ele vai precisar de pelo menos um hemograma e ele vai precisar de hidratação generosa já. E se ele chega grave, né, com sinais de choque ou com insuficiência hepática, etc., ele precisa, ele é categorizado no grupo D e esse precisa ser internado, de preferência, obviamente, nem sempre a gente tem disponível, e unidade de terapia intensiva. Então, é a partir dessa classificação que eu vou direcionar o meu manejo. Isso ainda é do manual antigo, mas é que a foto está mais viva, mais bonita, a resolução está melhor, por isso que eu trouxe como exemplo, tá? Mas é a mesma coisa no último manual que saiu ano passado. Então, aqui, alguns exemplos. Então, o exantema macropapular, pouco pruriginoso, em geral, o prurido é mais em região palmar e plantar. Mais uma vez, em geral, surge após o desaparecimento da febre e dura poucos dias, 1 a 2 dias. Alguns sangramentos mais importantes, hiperemia conjuntival, exantema petequial, aí já é uma tradução de hemorragia, não esqueçam, né? Hemorragias mais graves, cerebral, tubo digestivo, etc. E vejam, então, que toda essa fase mais grave vai acontecer na fase imunológica da dengue.
Olha o comportamento aqui que eu queria chamar a atenção para vocês. A plaqueta ela cai bastante já na fase da defervescência e o hematócrito sobe. Então, ele sobe bem antes da situação de choque. Tá? Por que acontece isso? Eu não vou esmiuçar, é mais manejo, né? Mas a existência de anticorpos pré-existentes na dengue faz com que, por outra dengue que eu já tive, faz com que essas novas partículas virais que me infectaram, né, aquele novo sorotipo que me infectou, em contato com esses anticorpos pré-existentes, vai formar complexo antígeno-anticorpo que vão ser reconhecidos por um tipo de receptor, que é o FC, e isso vai facilitar a entrada de partículas virais na célula. Isso é uma das teorias, né, que é um aumento da viremia através de alavancada, potencializada por anticorpos pré-existentes, a gente chama de ADE. Tá? Bom, em situações como essa, há uma cascata de citocinas muito importante, a gente já chamou de tsunami de citocinas na dengue grave, e vejam que o perfil, né, de excreção, de elevação dessas citocinas são diferentes na dengue sem complicação ou sem sinais de alarme e na dengue grave. Tá? Tudo isso leva a danos no epitélio vascular e fuga de plasma. Então, se sai o plasma, quem fica? Hemoconcentra. Então, é isso que é o mais importante no hemograma, eu vou já chamar a atenção de vocês. Tá? Essa hemoconcentração é a coisa que a gente precisa mais olhar no hemograma. Eu vou já mostrar aqui na frente, rapidamente. O mecanismo de plaquetopenia, ele é por uma destruição maciça das plaquetas. E não adianta a gente ficar transfundindo, porque vai ser destruído naquela fase de 1, 2 dias, 3 dias de destruição das plaquetas. E é, inclusive, contraindicado. Se o paciente não tiver hemorragias importantes, a gente não transfunde plaquetas. Segura a ansiedade. Eu já tive paciente com 10 mil plaquetas, sem sangramento, sem transfusão de plaqueta. A gente só transfunde plaqueta quando tem hemorragia do tubo digestivo e hemorragia cerebral. Tá? E outra coisa que é importantíssimo para a gente estar atento é sobre a hidratação vigorosa. O que a gente aprende? Há extravasamento do plasma, né? Então, muito líquido que sai para o terceiro espaço, dando derrame pleural, ascite, derrame pericárdico. E aí a gente se orienta, não, tem que fazer uma hidratação generosa, né, de 25 ml por quilo em 4 horas, ou 80 ml por quilo nas 24 horas. Mas só que tem que dar muito líquido e ficar monitorando a hemodiluição. Por quê? Porque se eu deixar, eu instalei hoje, ele está hemoconcentrado, ele está com 54 de hematócrito, está hipotenso, com derrames cavitários, eu vou dar bastante líquido para ele. De repente, eu instalei lá 4 litros de soro para as 24 horas e vou embora, e ninguém mais olha para aquele paciente. Sabe o que vai acontecer? O excesso de líquido que está no terceiro espaço, ele tende a voltar rapidamente para dentro dos vasos. E isso, se eu não tatear e ficar tirando o excesso do líquido que eu estou dando por via endovenosa, ele vai fazer hipervolemia, insuficiência cardíaca e edema agudo de pulmão. Eu já vi pacientes morrer por dengue, não por choque hipovolêmico, e sim por edema agudo de pulmão. Então, a gente tem que estar muito atento, tem que ser dinâmico. Todo médico, paciente que está internado, recebendo hidratação generosa, tem que ser visto regularmente pelo médico que está de plantão. Tá? Não pode deixar no cantinho da tua unidade de saúde, esquecer e só ver no dia seguinte, que isso pode ser um perigo. Então, por que alguns agravam e outros não? Isso é multifatorial, tem a ver com sexo, por exemplo, são as mulheres que agravam mais que os homens, a etnia são mais os brancos, quem tem background genético mais de origem europeia, estado nutricional, uma doença de bem nutrido, não mal nutrido. Os idosos e os pequeninos são os que têm maior severidade, tá, da doença. Aí tem outros fatores genéticos
e virais envolvidos. O que a gente precisa basicamente fazer? Não precisa pedir milhões de exames, não. É um hemograma para quem tem sinais de alarme ou quem tem comorbidade. Gente, se classifica no grupo A, que não tem sangramento, não tem sinal de alarme, não tem comorbidade, não precisa fazer hemograma. Porque se a gente pede exame, esse paciente precisa ser reavaliado. É mais tempo que ele fica na unidade, vai ter que ser reavaliado, e aí o trabalho se avoluma e a gente deixa de prestar atenção em quem a gente precisa prestar atenção, né? Então, eu só vou pedir hemograma para quem for classificado como B para frente, tá? As aminotransferases, elas são importantes porque elas ajudam no diagnóstico diferencial. Onde eu vejo mais alteração de TJ e TGP? Na dengue. Não vejo no Zika, não vejo no chikungunya. É mais raro, tá? Vamos dar um exemplo aqui só para criticar, né? Digamos que esse seja um hemograma de alguém com suspeita de dengue. Aonde que o médico põe o olho? Na plaqueta. É clássico isso. Ele quer ver só a plaqueta e ver uma linfopenia, leucopenia. Pronto. Ele deixa de olhar o elemento mais importante do hemograma. Qual é? O hematócrito, tá, gente? Não esqueçam isso. É importantíssimo ver o hematócrito. Por quê? Para eu julgar, ainda não tem derrames cavitários e eu estou flagrando que tem uma hemoconcentração. Então, a hemoconcentração, eu digo que ela existe a partir do aumento de 10% do basal. Como, em geral, não tenho hemograma basal, eu tenho alguns parâmetros de referência. Então, criança, eu já considero hemoconcentração quando o hematócrito está acima de 42. Mulheres, acima de 44. E os homens, acima de 50. Tá? Gravem, então, esses valores. Se tiver acima disso, já está hemoconcentrado. Esse paciente precisa ficar na unidade com hidratação. Tá bom? Claro que ele pode ter já os derrames cavitários, principalmente derrame pleural, mas ascite também. A dor abdominal se traduz muitas vezes por infiltração aqui da parede da vesícula biliar, então aparece como uma colecistite alitiásica. E o diagnóstico, ele é feito, a exemplo do vídeo da febre amarela, por RT-PCR principalmente, né? Na primeira semana de doença. Evandro Chagas faz isolamento viral também. A gente pode utilizar uma antigenemia através da dosagem de uma proteína viral que é a NS1, que vai estar presente mais tempo, né, do que a detecção do genoma viral, e depois de 5 dias, 7 dias, a gente faz a sorologia. É muito importante que vocês tenham isso em mente, porque há um desperdício de exame assim, absurdo. Não nas unidades básicas que a gente não tem essa facilidade de estar fazendo a sorologia, mas nas urgências e emergências de hospitais privados e de planos de saúde, o povo usa e abusa dos testes rápidos, que nem são tão bons, dificultam, às vezes, a interpretação, e fica o pedido, a pessoa vai com 1 dia de febre, pede o exame, 2 dias de febre, pede de novo o exame, e a gente sabe que vai dar negativo. É comum ele chegar no consultório depois com o infectologista, dizendo, eu já testei para dengue e deu negativo. Eu digo, mas você fez com menos de 5 dias de sintoma, vai dar negativo mesmo. Então, é desperdício, gente. Não tem por que fazer, isso não vai mudar o teu manejo clínico, tá? Então, assim, só para até antecipar o que vai ser falado para os demais arbovírus, primeira semana, detecção de genoma. É o que é feito no LACEN, é o que é feito no Evandro Chagas, tá bom? Para as principais arboviroses que a gente tem circulando no Brasil, vírus dengue, o vírus chikungunya e o Zika. O Zika, o padrão ouro, inclusive, é a detecção do genoma, porque a sorologia cruza muito em diversas situações, especialmente com o vírus dengue, tá? E pode confundir. Então, o diagnóstico diferencial mais importante da dengue é com Zika e chikungunya, mas ele pode ser muito amplo, gente, pode confundir com muita coisa. Vejam que dengue pode se apresentar, quando a gente fala de diagnóstico sindrômico, de diversas formas, diversas caras.
E dependendo da apresentação, a gente vai ter diagnósticos diferenciais diferentes. Então, se é só uma síndrome febril, entra inclusive influenza, Covid na primeira fase, quando não tem sintomas respiratórios ainda exuberantes, né? Claro que dengue não vai ter sintoma respiratório. Na forma exantemática, com todas essas arboviroses que eu estou falando, menos febre amarela, não esqueça que febre amarela não tem exantema. E lembrar de uma coisa que confunde muito, que são as púrpuras e as farmacodermias. Outro dia eu peguei numa UTI de um hospital alguém que disse, está com um diagnóstico de dengue, tem uma plaqueta de 10 mil, suspeita de dengue. Eu disse, quantos dias de febre ele teve? Nenhum, não tem história de febre. Eu digo, então não é dengue. Vamos procurar, né, uma púrpura, etc. Aqui eu estou citando outra, mas uma púrpura trombocitopênica mesmo, idiopática, e de fato era uma púrpura trombocitopênica idiopática, né? E aí estavam achando que era dengue. Sem febre, não é dengue. Tá? Bom. E aí o manejo, né, em função da classificação, grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, mas o básico como orientação no manejo é fazer como antipiréticos e analgésicos, paracetamol e dipirona, não usar não só esse, mas também anti-inflamatório. Os antipruriginosos, né, loratadina da vida, enfim, não são muito eficazes, mas você pode fazer quando tem, né, prurido muito importante. E a hidratação, existem várias fórmulas para a gente adotar, você usa o que tem, soro glicosado com fisiológico, Ringer, enfim, o que tiver. Alguns pacientes refratários a essa hidratação, refratário, não, melhora a pressão arterial, não hemodilui, a gente pode lançar mão de colóides sintéticos e albumina humana. Tá? Apenas para frisar que ibuprofeno, o pessoal da pediatria, né, adora ibuprofeno aí para febre, para dor, ele é um anti-inflamatório, tá certo? Ele não deve ser usado em casos suspeitas de dengue. Aqui apenas só para motivar todo mundo, é que a morte por dengue, claro que vão ter casos graves que a gente, apesar de todas as medidas heróicas, a gente não vai conseguir reverter, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que a maioria dos casos de dengue que evolui para a morte poderia ser evitada. Se morreu, foi porque nós falhamos lá no início em detectar os sinais de alarme e conduzir corretamente, tá certo? Então, a gente não deve aceitar dengue grave como uma fatalidade. O sistema falhou, nossa atenção falhou, nosso cuidado falhou, na imensa maioria dos casos. Sobre vacina, não vou me deter, a gente está sem vacina, não é porque o Brasil não adquiriu, aliás, o Brasil comprou, né, todas as doses que tinha da vacina mais recente, que é a Qdenga, essa aí, né, que é a vacina hoje e que está disponível, né, para a população pediátrica acima de 4 anos e adultos, só que o Ministério da Saúde, ele como tinham poucas vacinas, ele priorizou crianças entre 8 e 12 anos, ampliou um pouquinho mais essa faixa etária quando estava sobrando vacina. Hoje a gente não tem. Bom, finalmente, Oropush o vírus do nome da moda, né? Eu espero que todos vocês que fizeram faculdade de medicina e enfermagem, não sei se tem outros profissionais da área de saúde aí assistindo, já tenham ouvido falar de Oropush. Quem não conhece Oropush é o pessoal do Sul, o pessoal do Sudeste, mas nós conhecemos, já de longa data. O que é novo é essa explosão do número de casos e algumas novidades que a gente não tinha antes. Então, aqui são esses pontinhos, cada cor corresponde a uma década, mais ou menos, né? E aqui, mais facilmente, mais visual, vocês veem que o número de casos de Oropush vem aumentando. Vem aumentando ou porque a gente tem mais facilidade de fazer o diagnóstico, né? Porque a gente talvez esteja mais atento. Mas também, provavelmente, possa ter tido mudanças de comportamento na circulação desse vírus, talvez relacionado a mutações no genoma. Então, no final
do ano passado, início deste ano, começaram os alertas para o aumento do número de casos de oropus, principalmente na região amazônica, principalmente no estado do Amazonas e no Acre. Tá? Essa foi a situação epidemiológica, né, de casos confirmados de oropus, com aumento expressivo do número de casos, em relação ao que nós, claro, não chega perto do que tem sido a dengue, mas mesmo assim, muitos casos. Atingindo igualmente homens e mulheres em diversas faixas etárias, mas principalmente adultos jovens. E aí o número de casos mais importantes, vejam, em todo o Brasil, né? Principalmente na região amazônica, mas em várias capitais, inclusive São Paulo, etc. Tá? Não tem sido restrito ao Brasil, vários países atingidos. Depois do Brasil, quem tem mais sofrido tem sido a ilha de Cuba, né? Esses são os últimos dados que eu tirei hoje do site. Então, nós temos casos confirmados no Brasil, certamente subnotificado. A imensa maioria dos casos está passando como dengue mesmo, porque é muito parecido com a dengue. Mas a gente tem como casos confirmados um pouco mais de 8 mil casos nesses meses aí até outubro de 2024. Tá? Bom, ele é um vírus que é diferente do vírus da febre amarela e do vírus da dengue. Ele não é um flavivírus. Ele pertence à família Bunyaviridae, né, que é uma outra família também, que tem como característica que chama a atenção esse genoma fragmentado, segmentado, que a gente vê na gripe também, no hantavírus também e no rotavírus também. E essa característica de ter genoma segmentado favorece mistura desses genomas. Isso pode estar sempre à origem de vírus novos, o que a gente chama de rearranjo genético. Tá? E isso pode, em algum momento, explicar por que houve explosão de casos, talvez um vírus mais facilmente transmissível para mosquito e do mosquito para humanos. Tá? Existem diversos genótipos, mas aparentemente só temos uma vez, né, Oropuxi. E essa explosão de casos parece estar relacionada com uma nova linhagem, ou novas linhagens de vírus Oropuxi, resultado de mutações e rearranjos genéticos. Tá? Muito bem, eu vou pular isso aqui. É um vírus de transmissão num ciclo silvestre, num ciclo urbano, no ciclo silvestre envolvendo vários animais e mosquito do gênero Aedes. E no ciclo urbano, o grande transmissor é o Colicoides paraensis, que não existe só no Pará, ele existe no Brasil todo e outros estados e outros países do continente americano, inclusive, é o famoso Maruí, né, que é o grande transmissor em ambiente urbano. Tá? Olha só por onde anda, onde existe o Colicoides paraensis. É porque foi descrito aqui, por isso que ele recebeu esse nome de paraensis, mas ele está, inclusive, nos Estados Unidos presente, né? Então, com risco de transmissão do vírus Oropuxi em toda essa região aí do continente americano. O que tem causado mais temor em relação ao Oropuxi? Então, o Oropuxi, clinicamente, é uma dengue-like, exatamente como a dengue, dor no corpo, mialgia, dor nos olhos e a febre, que a gente dizia antigamente, é uma dengue que se apresenta com a retomada dos sintomas. Ou seja, tem aqueles dias de uma semana de sintomas que passam, dias ou semana depois volta tudo, e aí nessa fase eu posso ter, por exemplo, um quadro clínico de meningite. Tá? Isso a gente sabia, e assim a gente sempre dizendo. Entretanto, não há descrição de casos de óbito. Isso mudou, né? Aqui eu não tenho a descrição, tem mais óbitos que isso, tem vários óbitos sendo investigados Brasil afora, mas o Ministério, então, já admitiu óbitos por Oropuxi. A gente não sabe os detalhes do que contribuiu, que foi o mecanismo de morte para esses pacientes. E outra coisa que assusta muito é óbito fetal e malformação congênita, exemplo do que a gente vê na Zika, né? Então, mais um vírus com potencial transmissão transplacentária e com potencial dano para o concepto. Tá? A gente tem que ficar de olho mesmo.
Então, por isso, o Ministério da Saúde lançou essa nota técnica de 13 de agosto de 2024, né? A OPAS também soltou um alerta para que a gente esteja muito atento a todos os casos de quadro neurológico, uma dengue-like com quadro neurológico, especialmente doença exantemática em grávidas, e se houver, no caso de encontro num bebê que nasce com microcefalia, ventriculomegalia, alteração do corpo caloso, hipoplasia de córtex, e durante a gravidez, alteração do volume amniótico, artrogripose, que a gente vê com malformação dos membros, que a gente vê na zika também, e o retardo de crescimento intrauterino. Então, a gente tem que ficar atento a esses sinais. Tá? Bom, o diagnóstico é feito pelo Instituto Evandro Chagas e pelos LACENS, tá bom? A gente, dependendo do quadro clínico e do espécime clínico que eu consiga obter, eu vou fazer determinados testes. Né? Então, a sorologia eu posso fazer no soro e posso detectar anticorpos no líquido cefalorraquidiano. O RT-PCR eu posso fazer no soro, na urina, no sêmen, na saliva, no LCR, no tecido, em amostras de órgãos e por aí vai. Na gestante eu posso fazer na placenta e anexos fetais. Tá? Muito bem. Fica aí o alerta para a gente ficar de olho no Oropouche. Vou acelerar rapidinho para a gente para ver se consegue responder algumas questões. Chikungunya, né? Não sei há quanto tempo vocês estão trabalhando como profissionais, mas chikungunya chegou aqui no Brasil em 2014, não é também um flavivírus, ele é da família Togaviridae, do gênero alfavírus, também é um vírus de genoma RNA, também com ciclo silvestre e ciclo urbano de transmissão pelo Aedes aegypti, mas também pelo Aedes albopictus, o que potencializou a circulação do chikungunya anos atrás. É um vírus que vem da África, e que chegou, então, por Roraima e pela Bahia, por Feira de Santana, no Brasil em 2014, tá? E atingiu todo o continente americano. Esse é o mapa do chikungunya no mundo em 2023, Brasil sempre mais vermelhinho, e em 2024, idem. Então, nós continuamos contribuindo para a maioria dos casos notificados de dengue no mundo. Recentemente, ano passado, chamou a atenção de um surto importante de chikungunya no Paraguai, com 90 mortes. Eu pelo menos não vi ainda os relatos das causas, pode ser de complicação neurológica ou causa hemorrágica, mas por que tanto óbito por chikungunya lá no Paraguai? Nós tivemos chikungunya até 2018, mais ou menos, depois bem menos aqui no Pará. Hoje, em 2024, existem quase 300 mil casos prováveis, com 180 óbitos confirmados e 148 outros em investigação. Então, hoje, dos arbovírus circulantes no Brasil, o maior responsável por mortes, quem é o vírus da dengue, né? É a dengue que tem preocupado mais. A chikungunya também mata, tá? E comparando 2024 com 2023, nós tivemos um incremento da circulação viral do vírus chikungunya em 2024, tá? Atingindo mais mulheres. Chikungunya preocupa bastante porque é uma doença muito debilitante. Aqui também é uma doença febril, mas é uma doença febril com artropatia, e uma artropatia que causa artrite e tenossinovite.
e que pode durar semanas, meses ou anos. É uma taxa de ataque muito alta. Então, essa é uma particularidade desses vírus, não só chikungunya, como o maiaro, que é um outro vírus que a gente já tem aqui no continente americano, e que é também um alfavírus, e que provoca, então, num primeiro momento, uma doença dengue-like, com algumas diferenças, que a artrite é a principal delas, e que pode, então, causar doença subaguda e crônica. O vírus pode atingir vários órgãos, mas o órgão de choque para a doença subaguda e crônica, né, são as articulações, de um processo inflamatório mantido aí. Tá? Essas orientações para o manejo, né, de chikungunya, qual é o caso suspeito de chikungunya? É febre até 7 dias, acompanhada de artralgia intensa de início súbito. E nós temos alguns grupos de risco para a doença mais severa. São as gestantes, os idosos, os menores de 2 anos e os pacientes com comorbidades. Eles precisam ser acompanhados de perto. E alguns sinais de gravidade, e que devem ser os sinais, o que norteia a internação é o acometimento neurológico, sinais de choque, né, com sangramentos, a dispneia, dor torácica, vômitos importantes, infecção em neonatos e descompensação da doença de base, diabetes, cardiovascular, etc. Então, na fase aguda, febre de moderada a alta, com exantema, lembra que eu disse que na dengue o exantema surge após a febre? Aqui é junto com a febre, em geral, esse racho maculopapular, e a artropatia, que é muito importante. Após 15 dias, né? A duração da febre é em torno de, no máximo, 1 semana. Então, até 1 semana. Mas, se a artropatia persistir por mais de 15 dias, então o paciente entra na fase subaguda. Então, ele tem uma doença subaguda. Febre passou, persiste a dor articular e os sinais inflamatórios das pequenas e grandes articulações. E acima de 3 meses, a gente considera como uma doença crônica na manutenção dessas artropatias também, tá? Então, aí alguns exemplos, mais uma vez, é uma dor articular com sinais inflamatórios de pequenas e grandes articulações. Aqui o exantema pode ter manifestação de vesículas e bolhas, e essa dermatite esfoliativa de mãos e pés que ocorre um tempo depois, que é muito mais característico do chikungunya. O exantema ele é muito mais exuberante, dura mais tempo, é mais pruriginoso, assim como hiperemia conjuntival, que a gente vê menos na dengue, tá? E pode ter o acometimento em vários outros órgãos, no sistema nervoso, com diversas complicações, no olho, com neurite e etc., cardiovascular, com miocardite, pericardite, enfim. Pele, uma hiperpigmentação, dermatoses vesicobulhosas e até ulcerações aftosa-like, né? Aí a gente pode até confundir com uma síndrome pé-mão-boca, enfim, dependendo da manifestação. E outras complicações. Quem mais agrava são pessoas com comorbidade, a gente já falou, e o diagnóstico, a exemplo de todas as outras, primeira semana, isolamento viral, mas principalmente detecção do genoma através de RT-PCR, e segunda semana, a sorologia. Para diferenciar da dengue, além da artralgia, da artrite, que na dengue não tem, artrite a dengue não tem, artralgia tem, o hemograma típico da dengue é a leucopenia com a trombocitopenia, que eu não vejo em geral na chikungunya. O manejo, ele, para quem está na atenção primária, ele é somente de sintomáticos. Então, nos 14 primeiros dias, né, que é a fase aguda da doença, eu utilizo os analgésicos comuns e os opioides fracos para dor, à base de codeína e tramadol, por exemplo. Tá? Mais uma vez, não se usa nem AS, nem anti-inflamatório. Após 15 dias, mantendo a artropatia, aí eu já posso usar
os anti-inflamatórios e uma dose baixa, por exemplo, de prednisona. Eu tive um ambulatório de chikungunya lá na universidade, no Núcleo de Medicina Tropical, junto com um colega reumatologista, o César Caldas, e a gente, com dose de 20 miligramas de prednisona, retirando paulatinamente, tinha um bom resultado no controle dessa artropatia na fase subaguda da doença. Se após retirada dessa prednisona, do anti-inflamatório, os sintomas voltarem, aí talvez na fase crônica eu seja obrigada a usar, por exemplo, metrexato. A gente tem uma boa experiência com metrexato, onde após 4, 6 meses de uso, os pacientes, enfim, se livraram das dores crônicas do chikungunya, né? Da artropatia desencadeada pelo chikungunya. Bom, não sendo chikungunya, pode ser maiaro. E às vezes pode ser difícil diferenciar com reação cruzada entre os dois, tá certo? Maiaro é frequente na nossa região. Eu mesmo vi recentemente em estudantes aqui da universidade, não adquiriram aqui, adquiriram provavelmente uma no domicílio, outra em viagem para sítio fora de Belém, porque maiaro, por enquanto, é mais periurbano, não envolve ainda mosquitos do gênero Aedes, mas com grande potencial para. Então, a gente pode ter surpresa mais para frente com mais casos de maiaro também. Então, eu não vou me deter. Maiaro é do mesma família e gênero do chikungunya e causa uma doença idêntica, um pouco menos intensa, mas idêntica em fases, inclusive, ao que o chikungunya promove, que eu já terminei de falar para aqui para vocês, tá certo? E, enfim, Zika. A gente tem tido pouco caso de Zika. Eu tenho colegas especialistas, arbovirologistas no Evandro Chagas, que dizem, inclusive, que boa parte dos casos de Zika no Brasil deve ser dengue e que, como da sorologia cruzada, acaba saindo como Zika. A maioria desses casos notificados de Zika no Brasil nos últimos anos é por sorologia, que dá muita reação cruzada. O ideal seria o RT-PCR para a gente ter certeza. Então, é um vírus que, desses últimos, foi o que surgiu mais recentemente, né? Foi novidade em 2015, 2016. É um vírus também que vem da África, com algumas variantes virais, e que nós tínhamos poucos casos, e casos não graves de Zika em surtos na Micronésia e na Polinésia Francesa. Ele chegou no Brasil, provavelmente em 2013, isso a gente consegue datar através de estudos de relógio molecular, né? Foi antes da Copa de 2014, mas a gente só foi se dar conta de que era uma nova doença, um novo vírus circulante, final de 2014, início de 2015, quando foi feito o diagnóstico confirmado dos primeiros casos onde o Zika foi isolado, tá? Bom, também é um vírus de transmissão silvestre urbana, no caso de urbana, envolvendo mosquitos do gênero Aedes, e mais intensamente Aedes aegypti e Aedes albopictus, com grande pico do número de casos aqui na América do Sul entre 2015 e 2016, e bem menos casos nos anos seguintes. Esse é o mapa 2021, 2022 e 2024. Esses são os casos notificados sempre nos primeiros meses do ano. Mais diagnóstico em mulheres, talvez porque o sistema está mais em alerta para as mulheres, né? Por conta, principalmente em idade fértil, por conta dos riscos para uma possível gravidez, uma vez que foi, inclusive, o Brasil que demonstrou para o mundo a relação da infecção pelo vírus Zika durante a gestação e o acometimento com microcefalia dos bebês nascidos dessas mães que tiveram Zika durante a gestação. Então, quando pensar em Zika, exantema maculopapular, com ou sem febre. Quando tem febre, a febre é baixa e poucos episódios, tá certo? Epidemia conjuntival é muito intensa. O que a gente tem a mais?
Linfonodomegalia é mais comum, né? Artropatia também. E esse exantema é extremamente intenso e dura mais dias, pode durar uma semana, tá? Então, é mais típico de Zika nessas situações. Como complicações neurológicas, por exemplo, eu citei Guillain-Barré lá para dengue, que também pode acontecer no chikungunya, mas aqui em Zika é muito mais frequente a relação. Então, vejo aí, exantemas, né? Vocês estão vendo uma manifestação diferente do que a gente vê na dengue. Olha só, mais placas, algo mais intenso, atingido face, inclusive, que a gente não vê na dengue. E a relação de transmissão, não somente vetorial, que é inédito, né? Em relação aos outros arbovírus, principalmente aos outros flavivírus, que é a transmissão sexual e a transmissão de mãe para filho, né? Enfim. Seguramente, até o dia de hoje, apesar de ter sido encontrado no leite materno, o vírus Zika não é transmitido, portanto, uma mãe que adquire Zika e está aleitando, não há indicação de parar do aleitamento materno. A transmissão sexual, ela foi bem estabelecida. O homem, ele persiste com excreção de Zika no sêmen até 6 meses após a infecção, e o impacto disso é na parceira, né? Então, uma mulher que quer engravidar ou está grávida e o homem adquire Zika, é necessário o uso de preservativo. Tá? Bem, aqui são as manifestações neurológicas de Zika, não só a microcefalia, mas diversas outras manifestações de malformação congênita, meningoencefalite, mielite e Guillain-Barré, que é um excesso de Guillain-Barré durante surtos de Zika. A gente viu isso em 2016 por aqui. Tá? Então, aqui só para mostrar, para ilustrar, microcefalia com diminuição de tecido encefálico, por isso que tem muito hidrocefalia, né? Eu vou passar rapidinho, não é objetivo, apenas como curiosidade. Crianças nascidas de mãe que tiveram Zika e não apresentam microcefalia ao nascer, mesmo assim elas precisam ser seguidas por alguns anos, porque pode não ter malformação, mas eles podem ter problemas, alterações neurológicas, inclusive cognitivas, no desenvolvimento posteriormente, né? Malformação de membros, que a gente chama artroglicose, que a gente vê, já tem tido descrição também por Urupush, manifestações oculares, inclusive com cegueira, e finalizando, o último vírus da lista, para a gente estar bastante antenado, que é o oeste do Nilo. O oeste do Nilo, ele já está por aqui há muito tempo, ele saiu da África já na década de 90, chegou nos Estados Unidos, foi o primeiro ponto que ele chegou aqui no continente americano, obviamente foi para outros países, e a gente já tem, inclusive na Europa que não tem chikungunya, mas não tem Zika, por enquanto, e não tem dengue, né? Porque lá não tem Aedes aegypti, por enquanto. Mas oeste do Nilo, sim, vários países atingidos, né? Isso preocupa, porque a principal gravidade da infecção pelo oeste do Nilo é manifestação neurológica, tá? Das mais variadas, de meningite, encefalite e paralisia flácida aguda. Vai confundir, inclusive, com Guillain-Barré. Então, a lição é o seguinte: toda dengue-like que evolui com complicação neurológica, pensar em dengue, pensar em chikungunya, pensar em Urupush, pensar em oeste do Nilo, pensar nos arbovírus de um modo geral. Eu acho que essa é a informação mais importante. Poucos casos de oeste do Nilo no Brasil, mas esses poucos casos, 10 confirmados, foram no Piauí e um outro aqui no Maranhão, portanto, não muito longe da gente, e por isso a gente tem que ficar alerta. Bom, gente, era isso que
que eu tinha para falar. Infelizmente, é uma aula grande, né? Essa lista só se avoluma, a gente não consegue. Entra um novo arbovírus e outro desaparece, né? Deixa de nos causar problema, enfim. E a gente tem que lidar com isso no dia a dia. Eu sei que o desafio de vocês é grande, se a gente tiver grandes surtos e epidemias por aqui, isso atrapalha ainda mais o fluxo tão, né, atribulado do dia a dia de vocês nas unidades básicas de saúde e nas UPAs, principalmente, pronto-socorros, mas eu espero ter contribuído para clarear um pouquinho mais algumas ideias que facilite o dia a dia de vocês no manejo desses pacientes. O grande objetivo, sim, notificar, é muito importante, mas evitar formas graves e óbitos por esses arbovírus.